'Cause it looks like you're a fallen angel. And wherever you have been now, baby, I don't wanna know, don't wanna fight, just wanna stay in this paradise. If only for a minute longer. So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like paradise. This is paradise. Cause it feels like we've been falling lately. And wherever we are heading, baby, don't wanna know, don't wanna lie, just wanna stay in this paradise. If only for a minute longer. Just wanna stay in this paradise. Come on, baby. So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like On and on till we go crazy until the dawn. And it feels like I'm on fire. On and on till we go crazy until the dawn. And it feels like I'm on fire now. Feels like I'm on fire now. Is this paradise? Is this paradise? So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like paradise. Feels like paradise.
Vem, meu bebezinho, mas quem tá bicudo? Porque a gente acordou antes, eu não vou passar da manhã pra vocês. Tá bom? Bichinho. Vem. Não vai passar. Coladinho. Vai lá fazer seu xixi, vai. Irmão, depois eu não gosto do meu irmão, não quero. Mas só às vezes que nunca na hora de dormir. É claro. Claro. Vai lá, fazer seu xixi. Você é bem mole. Depois não fazer comigo. Uma casa. Né?
Já para ver como Gente, não tem fogo. você vai me ver para ver como outra panela. Eu tenho que ligar nessa ali. Uhum. Apesar que tem algum que vai janela, tem que colocar. Nervosinho, lindo chão. É, tem que ser veloz. Mamãe, a descrita de canção é chocolate. Comeu vinho com... Vai que menino. Ovo. E aí? Aqui tem ovo, mamãe. Vai comer ovo também? Tem um pouquinho de proteína. Não, Um pouquinho sim. não. Tu sempre comeu no Brasil, porque não come mais ovo aqui. Isso é teu, né? Tô comendo uma geladeira. É, não tô parecendo. Ó, com uma linguiça. Vem. Linguiça. Ixi, mãe, deixa eu ficar lá fora, né? Mas tá frio, amor. Só não deixa o sol, né? É, tomara que não é. Acho que tá ali. É, do mar que não tá em casa, é sol. Entra. Vou tirar a meia dos pés. Ai, Eu não vou. a gente não vai fazer barulho, né? Só pra molhar os pés. Depois eu vou nessa casa, né? E tu tá? Jenny? Só faço em cama. Uhum. Eu sabia disso que a gente chegou. Dormiram bem? Sei. Mano, teve sonhos, filho? Achei que mania de sonhos com a janela aberta, alguém olhando ele de Papai fechou. Como é que fecha, amor? É uma trava. Embaixo? Aperta ali. Então, eu apertei 300 vezes e não abriu. Tava apertando no lugar errado. Entrou. É porque eu pensei assim, não pode ser um algo difícil de fechar, né? Não, eles não iam ter. Você olha? Olha aqui, vou preocupar. Já abre o olho. Olha que vai cair de copo. Deixa eu entrar pra ele. Mamãe. Não fica mal. Vai. Senta direito.
Ainda não? Como é que vai ser? Eu quero tudo. O quê? Opa. Deixa aqui que a mãe vai comer. Depois a gente tem que comer. Você vai igual do André? Deixa eu ter. Come aquele restinho do ovo lá atrás do tom. Espere um pouquinho. Olha, minha brava. Posso comprar. Mas com a mesma colher, não? Eu vou chupar. Tá. Porque ela ajuda aqui nesse Biscoito de coração? Aqui, filho, o coração. André. Era um Florentino. Ele ali é Corintino. Ele é em formato de um pretzel. Pretzel. Como é que é a música dele? Me falaram que é Curitiba, Curitiba. Canta mais. É, se eu gosto. Quer ver? É, continel. É, gostoso. Ah, dá um coretinho pro seu irmão. Sei. Bravo. Sem eu mostrar pra tia, saiu da foto dentro. E esse formato de cena, Feita. né? Porque é bom para levar para externo. viagem. Ah, A boca vai ficar fresquinha, né? Não fica, vou botar os coisas congelar. tem que deixar menos quente. Era um corotinho. E esse pé ali já deu um besteiro. Um corotinho. Então, seco. Corotinho. Ele tinha uma carinha. Uhum. Pode ser, né? Uhum. Ah, teve mais duas coisas que eu esqueci. A geleia de figo. Ah, Tem esse uma- um passarinho aí. Tá aqui, ó. E Esse fio aí. dental, que eu não posso sentir falta quando vai entrar no sushi pela perna. Amor, meu parece uma faca dentro desse lugar. Ai, que linda. Os
Chocolate. Jingle bell, jingle bell. Chocolate do sol. Coca-Cola. Jingle bell. Mamãe, ela é linda. No seu celular. Tá gravando? Sim. Não, desktop. Desktop, amor, porque senão Basta. enche a memória do celular da mamãe e depois eu não posso gravar mais um pouquinho. Tá bom, esperta. Pronto, pronto, já foram filmados. Tá bom. Oi, gente! Como vocês puderam acompanhar, estamos viajando. E como nós não programamos essa viagem, foi decidida de um dia para o outro, então não tivemos tempo de ver o hotel, reservar nada e nem decidir o ponto de parada. Então estamos numa cidadezinha litorânea, claro, aqui da Croácia, porque Croácia, a maior parte do país é litorânea. Lindo, por sinal, como todos os lugares que nós conhecemos nesses 2 dias que estivemos aqui. Ficamos 2 dias e meio. Hoje nós já vamos voltar, porque decidimos em cima da hora. Semana que vem já volta tudo normal lá em casa, o Léo volta a trabalhar, a Pietro volta para a escola, porque essa semana anterior os 2 estavam em casa. Então nós aproveitamos para passear, mas não tinha programada nada fora da Itália, tanto que nós fomos conhecer uma parte do Lago de Garda, depois fomos para Gênova e no caminho de volta para casa de Gênova, o Léo me pediu se eu não queria vir para a Croácia. E é claro que eu aceitei na hora. Então, chegamos em casa, já era quase 9 horas da noite, eu arrumei as malas e no dia seguinte, 6, 7 horas da manhã, nós já estávamos na estrada de novo. Leva mais ou menos nós levamos em média 8 horas para chegar aqui onde estamos, porque pegamos trânsito em Milão, porque paramos também algumas vezes para comer, para ir no banheiro, para esticar um pouco as pernas. E também porque era a nossa primeira vez para cá, então nós não conhecia nada da estrada. Mas deu tudo certo, é bem tranquilo viajar para cá. Quando chegamos na estrada, eu fui pesquisar algum lugar para nós parar, porque a gente não tinha pesquisado nada antes. E aí, né, não sei porquê, eu acabei escolhendo esse lugar que estamos, que se chama Novi, Novi Vinodolski. É assim, né? Claro que a pronúncia deve ser outra. Tem 5.000 e poucos habitantes agora, na baixa temporada, que agora não é temporada de verão. E esse Airbnb que nós estamos, eu achei no Booking. Então, na média de preço que nós queríamos, nada tão caro, mas também algo que fosse confortável. É uma casa que tem vários apartamentos, bem legal, tudo assim, gostamos bastante. O lugar é no centro da cidadezinha. A 300 metros tem o mercado, que é o Lidl. Aí já é uma das marinas, porque aqui na Croácia todas as cidadezinhas têm suas marinas, mais de uma. Então, ficamos num lugar excelente. O anfitrião daqui, uma pessoa maravilhosa, um senhor já, mas muito gente boa. E, como vocês viram, tomamos nosso café da manhã. Nosso segundo, né? Porque hoje é dia de ir embora. E agora eu vou mostrar um pouquinho das instalações para vocês. Não é nada glamuroso, até porque não combina com nós. Antes de nós sair, né? Para vocês verem mais ou menos como é que é uma estrutura para ficar, digamos, em Airbnb aqui na Croácia. É claro que tem para todos os gostos, para todos os bolsos e muitos lugares aqui. É um país muito turístico, com praias lindíssimas. Muitas ilhas, é um país que é extremamente cheio de ilhas. Nos passeios que nós fizemos ontem, numa ilha, a ilha Kirk, que é aqui na frente da onde a gente está, né? Nós estamos agora no continente, mas estamos na frente dessa ilha Kirk e aqui tem várias ilhas. Como a gente não programou, então não decidimos quais lugares conhecer, que nos lugares famosos daqui. Não deu para conhecer até porque choveu. Ontem de manhã nós ficamos em casa praticamente porque choveu a manhã toda e depois que decidimos ir procurar um restaurante típico para comer, mas em outro lugar. E aí acabamos indo para a ilha, porque o Léo queria conhecer a ponte que liga o continente a essa ilha que tem uma história
fantástica também, que outra hora eu conto para vocês. Então, vou mostrar aqui, o lugar é no meio da natureza. A casa, assim, é simples, mas o jardim aqui atrás foi o que mais me encantou nessa casa. E aqui, a cozinha, né? É estilo casa europeia, tudo num só, cozinha, sala aqui mesa de jantar, tudo no mesmo ambiente. Tem 2 quartos e um banheiro. É perfeito para uma família de 4 pessoas. E por sinal, tudo que tem aqui de louça, a maioria são 4. 4 copos, 4 taças, 4 xícaras. Pratos tem um pouco mais. É uma casa completa. O que para nós era mais viável, né? Porque que nem a gente só gastou com o almoço fora ontem, porque você sabe que nós não jantamos, então nós fazemos lanche, né? Então foi no mercado, compramos nosso café da manhã, compramos os lanches. Tem coisa na geladeira que agora eu vou embalar tudo para levar. Então compensa mais para nós que somos uma família e que teria que pagar por cada um. Então compensa muito. Os preços. Que nem eu falei, tem preços para todos os gostos, para todos os bolsos, mas é euro. Aqui faz 2 anos que foi implementado o euro no país, então o custo de vida é normal da Itália, talvez um pouquinho mais baixo, mas não se vê grande diferença, porque o salário aqui é um pouco menor. É um país rico, é um país que me surpreendeu muito, vai ser bem difícil um outro país superar as expectativas que eu tenho da Croácia, porque é um país extremamente limpo, organizado, que tem assim, ó, um tremendo respeito pela natureza. E aí no decorrer do vídeo vocês vão ver as imagens e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, o que eu vi naquele lugar, por que eu indicaria a Croácia para quem, né, pensa em vir passar férias na Europa, um país para incluir no roteiro para conhecer, porque a natureza aqui é incrível. Tem um lugar que é super famoso, que é um lugar cheio de lagos, cheio de cachoeiras, que é lindíssimo. Na verdade, acho que é o ponto turístico principal aqui da Croácia, mas nós não fomos conhecer porque estamos num período mais de chuvoso e porque ainda ficava a 68 quilômetros daqui. E aí decidimos deixar para uma próxima oportunidade. Então, no decorrer aí dos takes que eu gravei para vocês, eu falo mais um pouquinho sobre as cidades que nós conhecemos, sobre a estrutura, sobre o que eu achei. E vocês sabem que eu sou bem seletiva em relação a isso. E tô assim, encantada com a beleza do país, com o respeito que eles têm pela natureza nessa região que eu estou. Não posso falar da Croácia toda porque eu não conheço ainda. Quero conhecer. Claro, é um país que nós vamos vir muitas vezes, mas eu vou falar a respeito dessa região aqui que eu conheço, que é uma mais próxima da Itália. Nós estamos a 600 e poucos quilômetros de casa.
Bom, vou gravar aqui para vocês mostrar como é que é a casa, porque eu não sei como é que tá a memória do meu celular, ele já deu um alerta ali que talvez esteja cheio. E como eu não trouxe notebook, então eu não tenho onde descarregar os vídeos. Vamos lá, então, vou mostrar rapidinho, não tem nada de grandioso, uma casa comum, mas eu sei que vocês têm curiosidade de saber como é que é uma casa em outro país. Então, essa é a cozinha, é uma casa bem completa, como vocês podem ver, tem de tudo. Máquina de lavar louça, que eu nem usei, porque pouquíssima louça, né? Não tem por que ligar. Geladeira, micro-ondas, cafeteira, torradeira, toda a parte de utensílios para cozinha é completo. Aí, uma mesa aqui, normal. Vocês podem ver que quem mora na Europa já percebe que a maioria das coisas que tem aqui nessa cozinha é IKEA, e porque tem uma IKEA aqui perto, e também porque são móveis mais modernos e mais econômicos. Então, não tem nada de glamuroso aqui. Aí, aqui desse lado onde tá os meninos, tem o sofá, tem ar-condicionado, porque sim, aqui é muito quente no verão, mas no inverno é bem ameno, por isso que não tem aquecedores. Então, aqui não se usa aquecimento no inverno. E é uma decoração bem simples, bem básica, nada demais. Aí, saindo aqui fora, tem uma área para um churrasco, tem uma churrasqueira aqui do lado. E eu até queria ter preparado café da manhã aqui, mas o tempo não deixou. Aí os muros, ó, tudo de pedra. E o jardim. Aqui tem um jardim baseado no jardim da região, bem típico, muito bonito. E eu gostei muito daqui. É uma área bem verde, bem tranquila. Tem bastante plantas, né? Como você sabe que eu gosto. Então é um lugar muito bacana. Tem muito alecrim aqui. Já faz parte do paisagismo da cidade, das cidades, né? Então tem muito alecrim. Lavanda também, tem muita lavanda. Dá pra ver que tem uma florescida ali. E então é um jardim muito bacana, eu gostei bastante. Ali em cima tem um chuveirão, ó, dá pra tomar uma ducha no verão, porque até onde eu sei, os verões aqui são extremamente quentes. As suculentas são típicas também dessa região, ó, dá pra ver que elas crescem no meio das pedras. É claro que algumas aí foram plantadas de propósito, mas elas estão já indo sozinha, né, crescendo, fazendo a sua parte. Então é muito legal isso. Indo para cá é o corredor de acesso. Todas as janelas são com a vedação, né? Vidro duplo. Então isso ajuda a manter o calor no inverno, apesar dos invernos não serem tão rigorosos. Deixa eu acender a luz do corredor aqui. Aí aqui é o corredor que dá ali na porta de entrada. Ali na frente tem um quarto. Os quartos são iguais. Os meninos dormiram nesse quarto aqui, que até tá os bichinhos deles ali, depois tem que colocar na mala. Então é um quarto bem simples, bem normal, mas a cama é bem confortável, as roupas de camas bem limpinhas, que é o que importa. A casa é extremamente limpa. Aí o banheiro é aqui, mas ela tá tomando banho, depois eu mostro pra vocês, não tem nada demais, também é um banheiro comum. Esse é o quarto que eu e o Léo ficamos. Também a cama é extremamente confortável, então dá para abrigar aqui uma família de 4 até 6 pessoas, porque tem um sofá-cama ali na sala/cozinha. Aqui na entrada tem esses armários aqui, que é onde o proprietário guarda todo o material que ele precisa para manter, né? As casas aqui dele, que são todas dele. As coisas que usa, material de limpeza, as coisas raras. Aí aqui é o acesso, porque nós estamos no último andar. Então, nós estamos na parte dos fundos também. Ali são os apartamentos da parte da frente. E essa é a entrada de quando a gente chega para ir para o apartamento que a gente tá. Aí tem ar-condicionado, a máquina do ar aqui. Nesse apartamento tem 2 ar-condicionado, o que é super importante. Plantas, né? Mais plantas. A vista ali do jardim nos fundos. E aí da janela aqui do corredor a gente tem a vista ali da igreja. Nós estamos bem na área central aqui de Novi. E
o jardim, é claro, aqui já é do outro vizinho, com exceção a essa parte aqui do muro, que tem as lavandas, essa roda ali, que já é a decoração do andar aqui de baixo. Então, espero que eu tenha mostrado um pouquinho da nossa casa. Como falei, é uma casa comum, não tem grandes coisas para mostrar. Uma casa bem simples, mas bem confortável. Nos sentimos muito bem aqui e era o que nós precisávamos, um ponto de parada, né, para dormir, para poder conhecer um pouquinho da Croácia, que nós conhecemos só um pouquinho mesmo, só essa faixa costeira aqui da região onde estamos. Nós estamos mais perto da Itália, é claro, mas nas próximas oportunidades queremos conhecer mais para frente e o sul também, aqui da Croácia, aqui é lindíssimo. E não vou lá fora, subir aqui para mostrar o jardim, porque aqui do lado eles estão construindo uma casa, então os pedreiros estão ali trabalhando hoje. Tem barulho de betoneira, tudo. Mas é um lugar bem tranquilo. Essa região que nós estamos é uma região mais tranquila, para quem quer descansar mesmo, não é para quem quer mais balada e teria que ir para cidades maiores. Mas para quem quer um lugar tranquilo para descansar, então é perfeito. Achamos o povo bem receptivo, são bem educados, é um país muito seguro, né? Perto de muitos da Europa que já não são mais tanto seguros, aqui ainda se considera um país muito seguro, tranquilo. Tem lei de silêncio também aqui, a partir das 11 você não pode mais fazer barulho. E então, curtimos muito, adoramos o país e tanto que iremos voltar. Provavelmente será o país que iremos passar as nossas férias de verão. Não é água doce aqui, que é mar mesmo. Só que nós estamos numa região cheia de ilhas, então parece ser um lago, mas não é. É mar, é uma baía, digamos, por causa das ilhas que tem na frente aqui, então quebra as ondas. Essas praias que nós conhecemos não tem areia, mas tem aquelas pedrinhas que não machuca, então não é um incômodo para você estar na praia. Tem praias de areia branquíssimas, mas que nem eu falei, nós temos pouco tempo para conhecer, vai ficar para as próximas oportunidades que nós tiverem de vir para a Croácia. Agora eu vou organizar as nossas coisas, colocar no carro para nós continuar a nossa viagem de retorno. Vou pesquisar alguma coisa para nós parar na Eslovênia para conhecer, porque nós passamos pela Eslovênia para daí chegar na Itália. Então já é uma oportunidade de nós conhecer um pouquinho também, né, da Eslovênia. Quando eu vim, nós viemos, né, tem alguns takes que eu gravei ali da Eslovênia, mas eu quero chegar em alguma cidadezinha, além da vila que nós paramos para o Léo sacar dinheiro. A língua, que língua se fala aqui? Croata, é claro, que é a língua nativa deles, inglês, alemão, francês e italiano, porque são turistas que vêm dessa região. Só o inglês já é, digamos, a segunda língua oficial do país. Então, os croatas mesmo, eles falam croata e inglês. Aí as outras línguas, as pessoas falam porque são obrigadas a se comunicar com as pessoas que vêm dos outros países, apesar de que a maioria desses turistas falam inglês. Nós estamos aqui porque o Léo fala inglês. Eu entendo muita coisa, mas falar não é o meu forte. Então, se vocês pretendem, né, conhecer a Croácia, alguém tem que falar inglês. Não que você não vai conseguir se comunicar, mas uma língua de base é importantíssimo. Aqui na região onde a gente está, eles falam italiano porque a Itália é aqui do ladinho. Mas indo mais para o sul, não. Aí a língua que os turistas precisam falar é inglês. Vou começar a organizar para nós seguir a nossa viagem. E aí eu gravo mais alguma coisa para mostrar para vocês no nosso caminho de volta. Já estava esquecendo de mostrar o banheiro, ó. Não é nada demais que as toalhas que a gente usou, né? Não tem box, é cortina, mas é um banheiro bem comum. Não tem nada de novidade. Oi, gente. Como vocês podem ver, já estamos em casa. Estou editando o vídeo
E vou falar um pouquinho do que eu achei das praias que conhecemos na Croácia. Apesar de vocês viram ali os takes e são lindíssimas, lindíssimas. Não tem o que comentar, né? As imagens por si só já dizem o quão lindas são. Limpas, do jeito que eu gosto, que nós gostamos, porque o Léo também é bem exigente por qualidade de água para tomar banho. Fomos numa época em que não dava para tomar banho, porque a água é bem fria, por mais que seja mar, mas a água era fria, né, André? Sim. O André experimentou água, né? Era gelada, né, amor? Uhum. E a Letícia, que eu faço, É, já virou casquinha. mas ele tem medo de sangue, então tem que deixar com curativo até cicatrizar bem, né? E já virou casquinha que eu machuquei lá no trampolim, que era de Novara. Uhum. Tá brincando aqui um pouquinho. E então, o que vocês viram ali nas imagens é isso. Eu não gravei muita coisa porque eu fiquei tão impactada com a beleza que eu queria aproveitar ao máximo que a gente pudesse daqueles lugares lindos que conhecemos. A ponte que nós passamos, eu não gravei nada, porque você sabe que eu tenho pânico de altura. E ela fica a mais de 60 metros de altura sobre o mar. Ela tem mais de 1 quilômetro de comprimento também. É extremamente seguro, é claro, mas por causa da altura, quando venta bastante, inclusive na nossa volta da ilha, tinha um caminhãozinho com um reboque, sabe? Esses caminhões que tem a sua proteção da carga ali, aquelas lona. Então, ele simplesmente parou na metade da ponte. Por quê? Porque tinha uma rajada de vento forte e o risco daquele caminhão tombar era altíssimo. Então ele parou no meio da ponte e automaticamente nós que estávamos a dois ou três carros atrás, paramos também, porque não tem como ultrapassar. É 2 pistas simples, né? E eu comecei a tremer. Começou a me dar uma tremedeira, uma suadeira, porque, pense, eu tenho 2 coisas que eu tenho pânico, altura e água. E eu estava vivenciando os 2 momentos ao mesmo tempo. Não foi muito tempo, foi que uma questão de minutos que aquela rajada de vento passou e ele continuou o caminho. Mas foi o suficiente para eu ficar apavorada. Então, sim, é extremamente alta. Eu não reparei se podia passar pedestre, porque eu nem tive tempo para isso, porque como eu sou muito medrosa, então eu não presto atenção nessas coisas. Gravar? Nem pensar. Então, teria que ter descido e ir nas cidadezinhas que tem embaixo da ponte ali, circulando o mar, para poder gravar a altura da ponte. Mas não fizemos isso porque na nossa ida estava chovendo e no retorno já era de tardinha. Então, dizem que o pôr do sol ali é muito bonito. Esse pôr do sol que eu vou compartilhar mais uma cena com vocês no final é da cidade onde nós ficamos. No dia em que chegamos, que nós fomos no mercado, daí fomos dar uma caminhadinha, e aí eu gravei o pôr do sol. Da cidade onde ficamos, tem poucos takes, só mesmo nós chegamos de carro, e ali do pôr do sol, porque eu deixei para gravar no outro dia, de manhã, mas estava chovendo, acabamos que não saímos. E quando saímos para procurar um restaurante para comer, nós andamos de carro e estava chovendo, então não ficaria legal as imagens, mas é uma cidade linda, todas, né? Todas as cidadezinhas que nós conhecemos são maravilhosas, tanto a que nós ficamos, as outras que eu não sei o nome, ali na ilha que nós fomos, a gente passou por várias também, mas que nós paramos foi lá em Kirk, e depois nós fomos para uma outra vizinha, que é a última marina que vocês viram ali nos takes. E aí, é claro que meu celular acabou a bateria, e a última cena que eu gravei ali para vocês, o último take, era indo em direção ao outro lado do mar ali, que também era lindíssimo. Infelizmente acabou a bateria e eu não consegui mais gravar para vocês. Mas nós fomos mais mesmo para conhecer, porque nós tínhamos curiosidade de saber como é que era, porque a gente já conhecia, assim, ouvia as pessoas falar pouco, mas falar muito bem da Croácia. E então foi um dos países que nós pensamos em primeiro, assim, para isso. Tem outros mais próximos aqui, que nem a Suíça, a França, são muito mais perto aqui de nós, mas o Léo quis conhecer a Croácia primeiro. A Eslovênia, só passamos,
não paramos na volta porque o tempo também estava com cara de chuva e aí decidimos seguir viagem, até porque nós estávamos no carro com coisas que poderiam estragar, iogurte, leite, essas coisas que nós compramos e trouxemos para casa. Então, por esses motivos, acabamos que não paramos na Eslovênia, mas não vai faltar oportunidade. Eu andei dando uma pesquisadinha assim, o litoral da Eslovênia é bem pequenininho, não é grande, mas tem as suas belezas naturais dentro do país. O que eu achei sobre esse trecho da Eslovênia que nós passamos? O que eu achei, assim, que eu senti da Eslovênia? Que eles são um povo mais fechado, assim. Não que eles não são receptivos, não. Mas é aquele povo mais na dele, tipo eu, né? As pessoas, né, sempre acham que eu sou, não sei, posso até parecer arrogante, mas não sou, é o meu jeito. Eu sou uma pessoa mais reservada, mais no meu mundinho mesmo. E é isso que eu senti dos eslovenos. O que eles consomem ali? Pelo que nós vimos nos restaurantes que nós passamos, não paramos em nenhum, mas eles comem muito carne de porco. Já seria assim perfeito para parar, porque eu amo carne de porco. Ali dá para sentir que como é uma região que faz mais frio, então as comidas são mais quentes. Já ali na Croácia, na região que nós fomos, a comida é base de peixe, né? Porque afinal de contas estão na beira-mar. Mas tem pratos maravilhosos também, pratos mais quentes, que são mais para dentro da Croácia. Como eu falei, iremos voltar muitas vezes e vocês vão conhecer muitos outros lugares lindos da Croácia, da Eslovênia, que iremos conhecer juntos. Eu quero ver se mais para frente eu consigo comprar um celular com uma câmera melhor ou uma câmera mesmo para poder gravar melhor para vocês, que quando eu vou fazer as edições eu sempre me critico, podia ter ficado melhor, podia ter melhorado assim, assado, mas na hora não pensei em gravar com uma melhor qualidade ou então mais takes para compartilhar com vocês, porque para mim foi surpreendente e eu queria vivenciar esse momento com a minha família, com os meninos. Vocês viram ali takes deles brincando com gatinhos, um dos gatinhos, porque tinham vários ali naquela cidade que nós fomos, Malinska, se eu não me engano, é essa última que nós paramos, e eles amaram os gatinhos, né, André? E aí eu comi sorvete de ovo Kinder. O sorvete, né, por mais que o sorvete italiano seja famoso, lá também é muito gostoso o sorvete, nossa, maravilhoso. O que conta para mim no sorvete? Não ser muito doce. Então, não sendo muito doce, tá perfeito. E o Léo pegou um de chocolate que tinha realmente gosto de chocolate e não gosto de açúcar. A comida é muito boa. Os ingredientes, na forma geral, são muito bons. Então, nada assim a falar mal da Croácia, desse pouco que conhecemos. Uma coisa que me surpreendeu bastante no restaurante que nós fomos almoçar, não gravei nada porque como a gente chegou estava chovendo e nós fomos para o andar superior, então lá é um restaurante bem típico assim, sabe, parede de pedra, madeira, então estava mais escurinho, aquele climinha, e o restaurante estava cheio, então não me sentia à vontade para gravar. Eu fui no banheiro. E o que eu me surpreendi no banheiro? Eu nunca fui. Falando de talvez vocês já tenham ido, mas eu não. Para mim foi uma grande surpresa entrar no banheiro de um restaurante onde tinha 3 tipos de desodorante, creme para as mãos, perfume, protetor solar, absorvente de 3 tipos, haste flexível, algodão, completo. É como se você entrasse num banheiro da casa de alguém. Mas não era o banheiro do restaurante. Pensei assim, nossa, será que eu não entrei no banheiro dos funcionários, né? Porque normalmente é no banheiro deles que tem essas coisas. E não, era o banheiro dos clientes, porque já tinha entrado umas 8, 9 mulheres. Limpo. Um banheiro extremamente cheiroso, sabe? Não é aquele banheiro que você entra e já quer sair ali, não. Então, nota
1000 para esse restaurante. A comida muito boa, o peixe muito fresco. Eu comi alguns crustáceos que eu não gosto, que eu não tenho hábito de comer, mas lá eu comi e adorei, porque eram extremamente frescos. Então, nota 1000. Deixo na descrição do link do vídeo o link do restaurante, que se algum dia alguém que nos vê ir para a Croácia, eu super indico. É um restaurante bem típico, não aceitam cartão, é só dinheiro, mas que vale muito a pena. A comida, pelo menos no nosso ponto de vista, foi muito boa. As avaliações no Booking também maravilhosas desse restaurante, até porque quando eu estava procurando um lugar para nós comer, eu fui ver as avaliações desse e é nota 5. Então, realmente é nota 5. Ele não é beira-mar, fica ali do ladinho da igreja. E aí nós almoçamos ali. E chuva, muita chuva quando nós chegamos. O André foi no colo e o Pietro se molhou um pouco assim a jaqueta, por mais que a jaqueta dele era impermeável, até nós chegar no restaurante. Aí almoçamos, saímos do restaurante e ainda continuava chovendo. E como era do lado da igreja, aí nós fomos conhecer a igreja. A igreja não gravei também, porque tinha gente, muita gente lá dentro. Mas é uma igreja totalmente diferente das igrejas aqui que vocês costumam ver aqui da Itália. Não tem muita pintura, é uma igreja bem simples, mas com uma sensação de fé imensa lá dentro. Tem os túmulos, né, como muitos bispos, padres são enterrados na igreja, então ali não é diferente. E continuava chovendo quando nós entramos. Aí entramos, conhecemos a igreja, fizemos nossa oração. Quando saímos para fora, parou de chover. Simplesmente aquela chuvarada toda que estava caindo parou e não choveu mais o resto do dia. Isso era, acho que 1h30 da tarde. Simplesmente a chuva foi embora. Até no take ali, se vocês perceberem, vai ter umas gotículas de chuva caindo. Foram as últimas. E aí passamos o resto do dia, assim, podendo aproveitar todas as paisagens dali. Os meninos brincaram bastante no parquinho. Banheiro público, são todos pagos. Tudo é pago na Croácia, como a maioria da Europa, né? Os banheiros são em via pública, ali nas praias, nas praças, mas você tem que usar a moeda para poder liberar as portas. Tinha alguns que estavam sem as máquinas, né, nas portas, porque como é fora de temporada, então automaticamente eles tiram para que a maresia não corroa, né, as máquinas. Mas no verão aí eles recolocam. Estacionamento é pago, não é muito fácil de encontrar, como em qualquer lugar aqui na Europa, o estacionamento é algo bem complicado, mas é barato. Pedágio, muito mais barato o pedágio, acho que ida e volta nós gastamos 5 euros de pedágio na Croácia. Na Eslovênia não pagamos nada, porque é livre, né? Líbero é como se fala aqui na Itália. Então é livre, mas aqui dentro da Itália nós gastamos ida e volta de pedágio uns 70 euros. Então, o pedágio na Itália é extremamente caro. Mas na Croácia, nessa boa parte que andamos, gastamos 5 euros de ida e volta. E acho que nem isso não deu. Acho que deu menos disso. Mas que seja isso, 5 euros ainda é muito barato. A gasolina lá é muito mais barata que aqui. A comida é parecido, os preços. Em termos de aluguel, eu andei dando uma pesquisada para saber como é que é os preços de aluguel para morar lá. Em média, mais ou menos o mesmo preço daqui. Depende do tamanho da casa, mas varia entre 350 a 800 euros. E o salário médio é de 1.200 euros. E isso, né, ali naquela região. A mão de obra é bem escassa, porque o povo está envelhecendo também. Mas na alta temporada tem muitos incentivos do governo para que as pessoas trabalhem na alta temporada ali. Então, vem muitas pessoas para trabalhar da Ásia, e principalmente Índia, e não me lembro agora o outro país que vem as pessoas para trabalhar na temporada e depois voltam, né, para o seu país de origem. E que mais? Limpeza, extremamente limpo. Não se pode fumar em via pública, pelo menos nessa região que nós fomos, não se fuma em via pública.
Tem os lugares específicos para fumar, pelo menos na cidadezinha onde que nós fomos, a gente viu que do ladinho do Lidl podia fumar, mas nas ruas, não. Que bom que fosse em toda a Europa assim. Eu sei que agora né, sei que na Croácia é assim, e eu acho que tem uma parte da França que é desse jeito também, que não pode fumar em via pública. Animais, pode levar, menos pitbull. Pitbull nem entra na Croácia, é proibida essa raça lá. Então, os demais você pode levar, desde que tenha toda a documentação ok do animalzinho, vacinas, essas coisas que precisam para passar nas fronteiras. As fronteiras, para nós que vivemos aqui, é super simples. Na ida, só tinha barreira policial, mas eles não nos pararam. Na volta, tem a barreira e eles param, né? Mas, no nosso caso, como nós temos documentação italiana, né? Somos aqui da Itália, então não precisou mostrar nada. Já o carro que era da nossa frente, que eu acho que era da Sérvia, teve que apresentar o passaporte. Então, quem vem para cá, que vai circular de carro ou de motorhome, precisa ter os passaportes em mãos, tudo certinho. Para ficar na Croácia também, quando você vai de carro, você tem que pagar 15 euros, como se fosse uma permissão por uma semana para você ficar lá. Você paga 15 euros, nós compramos no último ponto de venda, antes de entrar na Croácia, mas lá na Croácia tem também. Aí você tem que comprar, porque se a polícia te para e te pede, você tem que ter, porque senão você é multado. Então, para nós, né, nós compramos por segurança, mas não nos pediram. Então, ali, para nós que moramos aqui na Europa, a parte de acesso entre os países é super tranquilo. A cidade mais perto da Croácia, aqui da Itália, é Trieste. Temos que ir sempre, se vamos de carro, temos que ir até Trieste para poder fazer, né, a parte por terra. Mas pode ir até Veneza, provavelmente até Gênova também dá. Aí você pega os barcos que levam até as outras cidades ali da Croácia. Tem várias formas de ir para lá. E tem avião, claro, né? Amamos e com certeza voltaremos. Então, na Eslovênia eu acabei que na volta não paramos, né? Então não mostrei nada, não gravei nada, mas é muito bonito também. É extremamente natureza do jeito que nós amamos. Talvez por isso que gostamos tanto desses dois países, porque é extremamente verde, é muita natureza, é uma natureza de uma beleza perfeita, diferente, mas muito bela. Vou encerrar por aqui, porque o vídeo vai ficar enorme. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar nessa nossa pequena viagem, de eu compartilhar um pouquinho só com vocês, porque a ideia realmente era aproveitar os momentos e compartilhar um pouquinho do que eu podia com vocês. Sempre que nós viajar, eu vou gravar, só não exijam demais de mim, porque eu não consigo ficar com o celular o tempo todo na mão, porque senão eu perco os momentos dos meus filhos, vivenciando ali, perco esse momento de estar junto com meu marido, vivenciando esses momentos também, sentindo aquelas sensações únicas que a gente tem quando conhece um lugar que te faz bem. Então, não esperem muitas imagens, muitas coisas dos vídeos quando nós viajar, porque a principal motivo, né? O principal motivo, o motivo mais forte vai ser sempre eu viver o momento. Turista tinha bastante, mas eu procuro gravar sempre quando não tem tantas pessoas por perto, sempre vai aparecer algumas, ou então de preferência quando não tem ninguém. Porque eu tenho muito medo, receio de direitos de imagem e eu não quero ter problema com isso no futuro. Porque direitos de imagem é algo bem que devemos respeitar, né? Então eu procuro gravar de longe as pessoas ou então em momentos em que não tem ninguém. Muitos ali não aparecem pessoas porque a chuva tinha acabado de parar, então as pessoas estavam começando a sair dos restaurantes, dos lugares onde eles estavam, para poder passear como nós. Na Marina depois ficou cheia, os restaurantes superlotados, são cidades vivas mesmo, cheias de vida. Então espero que tenham gostado e nos vemos aí no próximo vídeo, que vai ser aqui em casa já, na nossa rotina. Eu tô com vídeos em atraso, mas o motivo foi esse. Viajamos sem ter programado e foi muito bom.
para todos nós. Estamos assim felizes de ter ido sem planejamento. Os meninos nem queriam voltar para casa, queriam ficar lá. Mãe, podemos ficar mais um tempo aqui? Podemos morar nesse lugar? Porque eles amam água, então para eles foi assim, uma viagem maravilhosa. Em breve iremos fazer outras viagens e aí eu vou compartilhando com vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos no próximo vídeo.